Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de avançar mais um passo na nossa jornada explorando, conhecendo o Conan RPG. Livro que vocês escolheram, através da enquete, para a gente destrinchar aqui, capítulo a capítulo, sempre tentando identificar o que for mais importante, mais relevante, para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece. E se você por acaso chegou agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Conan RPG, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todos os nossos vídeos a respeito desse tema. Se você curtir, quiser seguir na jornada junto com a gente semana a semana, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos entrar aqui no capítulo 4, que trata sobre as regras, Regras gerais, regras básicas do sistema. É um capítulo extenso também, então a gente vai fracionar o conteúdo em 2 vídeos, acredito que é o suficiente, para a gente poder dar a devida atenção a cada um dos detalhes. Se o nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho melhor o sistema, 2D20, que pelo menos para mim é um sistema novo, eu acho que vale a pena a gente ver com calma algumas situações. Eu vou começar logo aqui, nessa primeira parte do capítulo, ele fala um pouquinho sobre a questão dos dados que são utilizados, no jogo e no sistema. Então aqui, basicamente, a gente vai usar 2 tipos de dados. O D20, obviamente o nome do sistema é 2D20, e você já pode imaginar aí que o teste básico envolve 2D20, mas a gente vai destrinchar isso aí melhor. E também dados de 6 lados, os famosos D6, Então, como é que vai funcionar isso aqui? Basicamente, só a primeira ideia. Os D20s, normalmente você vai usar 2 D20 para cada teste, Esse é o teste básico, o teste padrão. Existem situações que você pode aumentar esse número de dados, jogar 3 D20, ou às vezes até um pouco mais do que isso, em casos muito específicos. E também existe a possibilidade de você utilizar um D20 opcional. Para quê? Para determinar o local de acerto do seu golpe, Então, quem gosta desse tipo de coisa, quem gosta de utilizar ali um fator mais aleatório e tudo mais, existe essa possibilidade. Você vai ter uma tabelinha dizendo onde foi que acertou cada golpe a partir do resultado que você jogar num terceiro D20 extra só para essa finalidade, Esse aí não vai influenciar na sua jogada para saber se você acertou, não acertou, conseguiu ou não. É única e exclusivamente para determinar onde foi que a porrada pegou. Então, quem gosta tem essa possibilidade aqui no jogo. Os D6 vão ser utilizados, eles são chamados aqui no jogo, no sistema, de dados de combate. Então, geralmente, eles são utilizados para definir o dano que você causa, para definir algum tipo de efeito extra, também com o auxílio de tabelas. Então, tem essa possibilidade de uso dos D6 de combate aqui no jogo. Outro ponto que eu acho interessante de comentar aqui com vocês, olha, é essa questão aqui das perícias, especialização e foco. Quem está acompanhando aqui a nossa série deve lembrar, eu comentei lá no vídeo que a gente estava falando sobre o processo de criação de personagem, que você ia passando pelos passos ali todos, e aí às vezes você ganhava uma perícia nova que tinha um de especialização e um de foco. Aí mais adiante, olha, você ganhou outra perícia com um de especialização e um de foco, e era sempre isso. E lá, nesse próprio capítulo, dizia que depois, com a experiência, esses valores iam começar a variar de forma independente. Aqui, a gente tem já uma primeira explicação de como é que isso funciona em termos de jogo. Essa diferenciação de sistema, que o sistema faz entre a especialização e o foco na perícia. Então eu vou começar lendo um trechinho aqui que dá as primeiras informações, mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar na sequência de como é que funciona um teste básico de perícia. Mas se liga aí, vamos aqui no passo a passo, Olha só, o que o livro diz? Perícias são representadas por 2 valores, especialização e foco. Essas características têm graduações que vão de 1 a 5, embora os personagens raramente tenham mais de 3 em muitas perícias. Graduações de especialização representam um conhecimento amplo da perícia. As graduações de foco representam uma profundidade do aprendizado e a capacidade de aplicar a perícia com mais eficácia. Isso aí é a visão teórica, vamos dizer assim, do negócio. Então você simplesmente ter a perícia, a especialização, significa que você tem um conhecimento amplo a respeito daquela área de atuação da perícia, vamos chamar assim. E a questão do foco é que dentro dessa gama de possibilidades tem alguns usos, algumas coisas que você consegue fazer melhor. É como se fosse a especialização da especialização. Isso seria o foco. Mas tudo que eu estou falando aqui é na teoria. Você pode utilizar isso para da maneira que você quiser, para dar aquele gostinho ali na narrativa do personagem, ou para justificar certas escolhas ali quando você for evoluindo o personagem. Mas é importante a gente saber também que essas 2 características, a especialização e o foco de cada perícia, elas vão influenciar diretamente nos testes. E é isso que a gente vai destrinchar agora na sequência.
Seguindo adiante aqui no livro, o nosso próximo tópico é justamente, olha, sobre os testes de perícia, que acredito eu sejam aqueles mais comuns, mais básicos que você vai fazer aqui no Conan RPG. Mas aqui, vamos no passo a passo, vamos com calma, porque tem alguns detalhezinhos que, como eu falei, se é o seu primeiro contato com o sistema 2D20, talvez você precise olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de calma para pegar as minúcias da coisa. Então vamos lá. Primeiro, o que ele fala aqui sobre o teste de perícia? Você vai, obviamente, né, a gente já comentou, jogar os 2D20s para ver se você vai ser bem sucedido ou não. Então, o primeiro ponto. Aqui, como é que você vai determinar a dificuldade? E eu estou colocando aqui entre aspas, porque esse é o primeiro detalhe. O livro fala em número-alvo, quando ele começa a falar do teste de perícia. Geralmente, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço, número-alvo é igual a dificuldade. Não exatamente, pelo menos aqui no Conan RPG. Ele faz uma diferença entre esses dois conceitos. Então, o número-alvo é aquele que você precisa atingir, é o parâmetro que você vai levar em consideração para decidir se o seu teste foi bem sucedido ou não. E como é que a gente vai calcular esse número-alvo? Como é que eu vou saber qual é ele? Primeiro ponto, você vai pegar o número, o valor que você tem no atributo que está relacionado àquela perícia, tá? E você vai somar a quantidade que você tem de especialização nessa mesma perícia. Entendeu? Então aqui a gente já começa a misturar tudo aquilo que eu falei. A questão da especialização vai ter uma influência direta no teste de perícia, porque ela vai somar para determinar qual é o seu número-alvo. Então, vou dar um exemplo maluco aqui. Vamos dizer que eu esteja querendo acertar alguém, sei lá. Então eu vou pegar ali a minha perícia de combate corpo a corpo. Nem sei se o nome é esse, tá? Mas só para efeito de exemplo. Eu vou pegar o meu combate corpo a corpo e vamos dizer que eu tenha a especialização 3 nele, tá? Qual é o atributo que está ligado ao combate corpo a corpo? Também estou chutando exemplo, mas vamos supor que seja força, né? É razoável a gente supor que seja isso. E vamos dizer que eu tenho 10 de força. Então eu vou pegar 10 de força, que é o atributo relacionado à perícia que eu estou usando. Vou pegar 3, que é a quantidade de pontos de especialização que eu tenho na perícia específica, e vou somar. Então o meu número-alvo vai ser 13, tá? Esse é o meu parâmetro para definir se o teste foi bem sucedido ou não. Definido isso, eu jogo os meus 2D20. Aqui vem o segundo ponto, que é diferente, pelo menos da maioria dos sistemas que usam D20. Para você ser bem sucedido nesse teste, quanto menor, melhor. Ou seja, nesse teste específico, hipotético, que eu estou criando aqui, você precisa tirar 13 ou menos para ser bem sucedido. 13 ou menos em cada um dos D20s, tá? Lembra que você joga 2. E isso vai ter consequências e desdobramentos também. Cada D20 vai ser analisado isoladamente para ver se você conseguiu tá dentro ali desse número-alvo ou não, tá? Aí entra o outro detalhe. Se você conseguir, vamos dizer que você tirou, um exemplo aqui, você tirou 12 e você tirou 2, tá? Em cada um dos D20s. Um você tirou 12, outro você tirou 2. Esses dois resultados são abaixo do número-alvo. Então, beleza, você já imagina que seu teste foi bem sucedido de alguma forma. Mas o quão bem sucedido ele foi? Nesse dado que você tirou 12, isso equivale a um sucesso, tá? Você está abaixo do seu número-alvo. Aí que vem o outro detalhe. Aí vai entrar a questão do foco. Lembra, o foco também está relacionado com a perícia. Cada perícia vai ter um número X de especialização e o outro número X de foco. Se eu conseguir tirar no D20 um número menor ou igual à quantidade de foco que eu tenha naquela perícia específica, isso me vale sucesso adicional. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, se no segundo D20 eu tirei um número 2 e eu tenho na perícia lá de combate corpo a corpo foco 2, este resultado me dá 2 sucessos. Tá? Eu não só consegui ficar dentro do número-alvo, mas eu consegui ficar dentro de um parâmetro menor ainda, que é a quantidade de pontos que eu tenho de foco naquela perícia específica. Entendeu? Então, assim, isso, se eu conseguir essa proeza, vamos dizer assim, né? O sucesso que está dentro da margem ali do foco, ele vale, na verdade, 2 sucessos. Então, nesse teste que eu estou dando como exemplo aqui, o meu resultado final seriam 3 sucessos. Um no D20 que eu tirei 12, e 2 sucessos porque teve um D20 que eu tirei 2 e fiquei ali dentro daquela margem mais estreita, mais apertada, que é limitada pelo número de pontos de foco que eu tenho na perícia. Seguindo adiante, para a gente fechar o raciocínio aqui a respeito do teste básico, e se você está achando complicado até agora,
se acalme, lembre que eu falei que o livro ele é repleto de exemplos, tá? Então tudo que eu tô falando aqui tá mais destrinchado aqui no livro e ele vai dando exemplos práticos de jogo. Então assim, embora seja diferente do comum, talvez você não esteja muito habituado com essa mecânica, com essa lógica, o livro ele vai trazendo isso de uma forma bem tranquila, que eu acho que não é tão complicado assim de você entender, caso você, né, leia com calma um pouquinho, dá uma olhada nos exemplos que destrava, beleza? Então pra gente fechar a questão, olha só, eu tenho até agora, pelo que eu comentei aqui nos meus exemplos malucos, 3 sucessos. Aí a gente vai entrar na outra questão que eu disse no início, da diferença entre número-alvo e dificuldade. Eu tenho 3 sucessos e eu vou comparar essa quantidade de sucessos com o que o livro chama aqui de dificuldade para ter a confirmação, a certeza de que eu fui bem sucedido no teste. Aqui, olha, o livro ele traz uma tabela. O que ele chama de dificuldade, na verdade, é a quantidade de sucessos que você precisa ter para desempenhar uma determinada ação. Então, via de regra, essas dificuldades, olha, vão variar de 0 até 5. 0 de verdade, assim, acho que nem precisava, né? Aquela coisa que é fácil demais. Mas tem umas minúciazinhas com essa questão da dificuldade 0, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas enfim. A dificuldade padrão que o livro coloca é 1. Ou seja, via de regra, você precisa apenas de um sucesso para conseguir realizar a ação que você queria a partir do teste de perícia. Mas, dependendo das condições e dos famosos modificadores, essa dificuldade pode aumentar. Ou seja, a quantidade de sucessos que você precisa pode aumentar. Pode aumentar para 2, para 3, enfim. E ele vai ter aqui nessa tabela uma graduação, inclusive com exemplos, para você que vai narrar já começar a entender qual é a lógica da coisa e ter aquele famoso parâmetro, aquela famosa baliza para você entender que situações você pode pedir mais sucessos para os seus jogadores, beleza? Então, de uma maneira geral, é assim que funciona o teste. Você vai ter ali, primeiro, o seu número-alvo, você vai jogar os D20, vai contabilizar os seus sucessos, dependendo se você conseguiu ficar dentro da margem ali do número-alvo, e se você teve algum sucesso extra, porque você conseguiu ficar dentro da margem do foco, né, dos pontos de foco, e depois que você obtiver a quantidade total de sucessos que você teve no teste, você vai ver se você conseguiu, né, superar a exigência ali do narrador, se era só um sucesso, se eram 2 sucessos, ou assim por diante. De novo, repetindo, a dificuldade padrão é 1 sucesso. Quanto mais difícil for a coisa, você narrador, pode exigir uma quantidade maior de sucesso. 2, 3, até um máximo de 5, que seria, segundo o livro aqui, uma dificuldade épica. Na sequência, né, passadas essas informações gerais aqui a respeito dos testes básicos, a gente entra aqui nos desdobramentos e nas complicações dos testes, tá? Mas, de novo, vamos devagar, vamos com calma. Primeira coisa, só para complementar e fechar o raciocínio. Você pode, como eu acabei de citar aqui no meu exemplo, conseguir sucessos extras, tá? Então vamos dizer que naquela minha ação de acertar alguém, eu precisava só de um sucesso. No exemplo que eu dei, eu acabei ficando com 3 sucessos no final. O que acontece com esses 2 sucessos extras? Segundo o livro coloca aqui, cada sucesso que você conseguir ter acima da dificuldade exigida, ele se transforma em um ponto de ímpeto, que pode ser utilizado por você ou pelo grupo, tá? Eu já mencionei aqui essa questão do ímpeto algumas vezes ao longo da nossa série, mas calma, segura aí a ansiedade, que no próximo vídeo a gente vai falar basicamente só do ímpeto, destrinchando todas as possibilidades. Por enquanto, guarda aí essa informação. Se você conseguir sucessos além do necessário pela dificuldade, esses sucessos extras vão se transformar em pontos de ímpeto, que vão alimentar ali uma quantidade que pode ser usada pelo grupo, uma reserva de pontos que pode ser utilizada pelo grupo todo, tá? Primeira questão. Segunda, vamos lá para as tais complicações dos testes. Olha só, se eu disse para vocês, né, que no Conan RPG, quanto menor o resultado do dado, melhor, o que acontece se você passar, né? Se você tirar o máximo. Então, aqui, a lógica geral, né, que a gente tem na cabeça se inverte. O 1 é o melhor resultado e o 20 é o pior resultado que você poderia ter. Mas como é que isso se traduz em termos de regra, em termos de sistema? Todo o D20, toda vez que você tirar 20 no D20, isso significa que você tem uma complicação. E elas são individuais, ou seja, é cada 20. Se você jogar 2 D20s e tirar 2 20s, você, além de muito provavelmente ter falhado no seu teste, você tem 2 complicações. Você gerou 2 complicações. Se você lembrar da possibilidade que existe de você jogar mais D20s, 3 D20s, você tem 3 possibilidades de adquirir complicações, né, para o personagem a partir de um teste azarado, vamos chamar assim. E o que seriam essas complicações? Segundo o livro coloca aqui, seria um revés.
né, uma má sorte, algo que lhe gera uma dificuldade adicional, mas que não vai lhe causar um dano direto, tá? Você não, em tese, não toma dano diretamente pelo simples fato de ter gerado uma complicação. E falando em complicação, o negócio pode ser um pouquinho mais complicado, porque você pode, no mesmo teste, ser bem sucedido e ainda assim adquirir complicações. É só pensar, por exemplo, no caso de você jogar os 2 D20 e em um deles você tirar 1, ou seja, você conseguiu ser bem sucedido no teste e muito provavelmente ficou dentro ali da margem do seu foco, ou seja, você teria conseguido 2 sucessos, tá, com esse D20, e no segundo D20 você tirar 20, né, o número máximo, você conseguir ter esses opostos. Então, nessa situação, você seria bem sucedido no teste, mas ainda assim gerou uma complicação. Você, traduzindo, conseguiu fazer o que você queria, mas ainda assim teve algum evento, teve algum complicador, alguma má sorte, algum revés que impediu que a sua ação fosse totalmente perfeita. Mas ela de fato aconteceu. Você foi bem sucedido no teste. Isso pode ser um pouquinho difícil de acomodar na cabeça, né, de início, mas eu acho que é só uma questão de você se acostumar um pouquinho com essa lógica, que dá para encaixar as coisas sem grandes problemas. Seguindo adiante, e ainda dentro aqui dessa questão das complicações, o livro destaca aqui um ponto que é chamado de perdição como complicação. O que é isso aqui? Que diabos é isso? Se por algum motivo tá difícil, tá travado ali para determinar qual é uma complicação que faça sentido, que seja adequada ali para aquele teste, o narrador tem a opção de transformar essa complicação em pontos de perdição. O que é isso? Assim como o ímpeto é uma reserva de pontos que o grupo pode utilizar para ter algum tipo de vantagem em determinadas situações, o narrador tem a sua própria, seu próprio amontoado ali de pontos, né, de perdição que ele pode utilizar para dificultar, para complicar a vida dos jogadores. Então, se num teste específico tá difícil, tá esquisito encontrar alguma coisa que faça sentido para ser utilizada como complicação, o narrador pode escolher converter essa complicação em 2 pontos de perdição. Ou seja, ele não vai aplicar aquele revés ali ao personagem, mas em contrapartida ele vai ter ali 2 pontinhos extras para usar quando ele bem entender para complicar a vida dos personagens no futuro. E se num teste que o narrador está fazendo ele gerar complicação para os inimigos, né, para os personagens do mestre, os jogadores têm a opção de escolher. Ou a complicação vai entrar em jogo ali na hora, ou, se os jogadores assim decidirem, o narrador descarta 2 pontos de perdição, perde 2 pontos de perdição. Isso aí fica a critério dos jogadores. Então, o narrador tem a opção de não aplicar complicação se tiver complicado, se tiver difícil ali o entendimento da situação, aí ele ganha 2 pontos de perdição. Mas se for o próprio narrador que jogou ali, teve azar e tirou os 20, os jogadores decidem se o personagem do mestre vai sofrer a complicação ou se o mestre perde 2 pontos da reserva dele de perdição. Seguindo adiante, para a gente fechar essa parte aqui das complicações dos testes e avançar para alguns outros pontos que eu acho interessante de mencionar também, tem a possibilidade aqui, tem a situação de você fazer o que o livro chama de um teste destreinado. Ou seja, você deveria fazer um teste de perícia, mas você não tem aquela perícia específica. Isso significa que você não pode nem tentar? Não, você pode tentar, claro, dependendo da situação, né? Se todo mundo entender ali que faz sentido, que você tem uma chance de tentar. E como é que vai funcionar nessa situação específica? Se você não tiver a perícia, o seu número-alvo vai ser somente o valor do atributo, ou seja, vai ser provavelmente menor, né? Porque você não vai somar aí os pontos de especialização que você teria na eventual perícia. Já por si só, isso já deixa o teste um pouco mais difícil. E para terminar de complicar, não só o 20 vai ser considerado complicação, mas o 19 também. Ou seja, você tem um número-alvo menor, que torna o teste mais difícil, e se você tirar no dado 19 ou 20, isso seria uma complicação, porque realizar aquele teste, já que você não tem nenhum conhecimento da perícia apropriada, é, em tese, bem mais difícil para você. Mas ainda assim, existe sempre a chance de sucesso. Avançando aqui para outras situações inusitadas aqui no sistema do Conan RPG, a gente vai ter um tópico aqui, olha, chamado falha voluntária. O que é isso? Você pode, né, enquanto jogador, decidir que o seu personagem falhou no teste. Você pode falhar voluntariamente. Mas como é que isso funciona? Qual é a vantagem de fazer isso? Por que eu faria isso? Enfim, vou começar lendo um trechinho aqui para vocês. Olha só. Existem situações em que o jogador sente que será melhor falhar, ao invés de comprar dados extras gastando ponto de ímpeto ou fortuna ou gerando pontos de perdição.
Pode ser quando um teste de perícia pede por uma perícia que o personagem não tem nenhum treinamento, o que a gente acabou de mencionar, né? Ou que o nível de dificuldade é tão alto que o sucesso é improvável. Nesses casos, o personagem se arrisca a sofrer uma ou mais complicações quando há poucas chances de um sucesso. Ou seja, porque lembra aí, se você arriscar, tem uma dificuldade alta, por exemplo, você vai jogar, você tem sempre a chance de tirar 20 no D20. Então você corre o risco, no final das contas, de não só falhar no teste, como também gerar as complicações. Então quando você falha voluntariamente, não que seja uma maravilha, mas você torna a sua situação menos pior. Como assim? Quais são os efeitos de escolher falhar voluntariamente? Primeiro, você precisa ter uma consequência relevante para sua falha, óbvio, tá? Então, sei lá, você é capturado, você passa a ser perseguido, você tem alguma complicação porque de fato você falhou no teste, né? Mas o que acontece? O mestre, ele vai ganhar 1 ponto de perdição. Lembra, né, que se você tivesse jogado o teste lá e tivesse conseguido as complicações, o mestre poderia ganhar 2 pontos de perdição por cada complicação que você eventualmente sorteasse lá. Então, você tem prejuízo, mas é um prejuízo reduzido, vamos chamar assim. E além disso, você, personagem, ganha 1 ponto de fortuna, tá? Até o nível máximo que você tiver. Então, você falha no teste, tem uma consequência relevante, o mestre ganha 1 ponto de perdição, mas você, para não ficar no prejuízo total, ainda ganha 1 ponto de fortuna. Então, resumidamente, essa é a mecânica de você escolher falhar voluntariamente. É uma jogada, imagino eu, estratégica, que você deve analisar bem essa questão dos prós e contras para ver se vale a pena você arriscar num teste que parece, a princípio, impossível ou muito difícil, ou se vale a pena você, de repente, dar esse passo atrás, ter algumas consequências, mas não se ferrar mais ainda. Então, cabe a cada um decidir quando utilizar. E por fim, para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, mas não ainda terminar o capítulo, a gente tem mais um ponto para comentar aqui, que é o sucesso a um custo. O que significa isso? Vou ler o trechinho aqui para vocês, olha só. Existem vezes em que falhar no teste pode fazer uma cena interessante ser interrompida, ou as consequências de uma falha podem não ser especialmente desejadas. Nessas situações, o mestre pode permitir que um personagem seja bem sucedido, apesar de falhar no teste de perícia, mas com algum custo adicional. Ou seja, talvez essa seja aqui aquela famosa, é aquele teste que você não pode falhar, aí você vai lá e falha. Tá, acontece, mas assim, eu acho que aqui o primeiro ponto é essa análise que o narrador, né, segundo o livro coloca aqui a função dele, avaliar. Esse teste, se ele falhar, ele vai ser totalmente catastrófico para a história, ou ele pode deixar a história mais interessante ali. Você só vai fazer aquele famoso desvio ali, deixar as coisas mais complicadas, mas você vai conseguir retomar depois. Ou é aquilo assim que realmente vai ter um efeito devastador. Se o mestre entender que aquele teste deveria ter sido bem sucedido, né, ele pode conceder o que o livro chama aqui sucesso a um custo. E qual vai ser esse custo? O que isso vai gerar em termos de regrinhas? Bom, primeiro, o mestre vai avaliar quantas complicações o jogador vai receber. Tá? Então o sucesso, ele, como o próprio nome diz, ele vem com um custo. O mestre vai avaliar se você vai receber de 1 até 3 complicações. Lembrando que tudo isso começou porque o jogador falhou no teste. Então, se nessa jogada que ele fez já tiverem aparecido algumas complicações, todas elas vão ser somadas, tá? Então, num exemplo absurdo, esse sucesso, absurdo que eu digo em termos de azar, né? Esse sucesso a um custo pode vir com 5 complicações. Vamos dizer que você tenha jogado lá 2d20, tirou 20 nos 2, e seja uma coisa tão escabrosa que o mestre ali arbitrou que você vai ter que ganhar 3 complicações. Então, somando toda essa bagaça, você teria 5 complicações ali, né? Mas enfim, por isso que cabe, né, ali avaliar direitinho se é a situação para aplicar essa regra. Eu vejo essa regra como algo muito, muito excepcional, tá? Mas como está aqui e é diferente, estou comentando aqui com vocês. Outro ponto interessante para a gente fechar o raciocínio. Como é um sucesso, tá? Você pode imaginar que existiria a possibilidade desse sucesso a um custo gerar aqueles pontos de ímpeto também, que eu vou comentar com mais detalhes no vídeo seguinte. Mas não, o sucesso a um custo, ele não tem possibilidade de gerar nenhum tipo de ímpeto, tá? Ele é aquela medida desesperada, vamos dizer assim. Então você tem, na verdade, o seu único bônus que você vai ter é ter conseguido ali realizar aquela ação que era importantíssima. Você ainda vai ter que lidar com todas as complicações que vierem disso, tá? E esse tipo de sucesso não gera, em circunstância nenhuma, nenhum tipo de ímpeto. Ou seja, é aquela medida, como eu estou falando aqui, realmente excepcional mesmo. Pelo menos foi assim que eu encarei, depois que eu entendi mais ou menos qual era a lógica da coisa.
Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, fechamos aqui mais um pouquinho, né? Avançamos mais um passo na exploração do Conan, não fechamos ainda esse capítulo de regras. No vídeo da semana que vem a gente vai tratar basicamente só sobre o ímpeto para fechar o conteúdo desse capítulo e matar a curiosidade de todo mundo. Então se você não quiser perder, se inscreve no canal, ativa o sininho e no mais a gente vai se encontrando, vai se falando nas próximas resenhas.